Olá, bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião dos estudos do Evangelho. É interessante, vai chegando o final do ano, a gente começa a avaliar a jornada do ano, né? 39 semanas já que nós nos encontramos aqui todo sábado para comentar, discutir, ouvirmos juntos sobre alguma questão relacionada ao Evangelho. E como é sempre muito bom estarmos aqui, como isso nos aproxima. Né? Hoje a gente convidou o Flávio Teles, né, que vai comentar para a gente uma mensagem de Emmanuel chamada Sacudir o Pó. Muito interessante, imperdível. Né? E para completar, às 17h50, no nosso canal no YouTube, a gente tem a live, né, que estende os comentários que a gente traça aqui, tá? E vão participar além do Flávio Teles, eu vou estar lá, né? A Cláudia vai estar com a gente para a gente bater mais um papo. Tá ok? Que nós possamos, então, nessa nossa avaliação, perceber o tanto de coisa boa que a gente teve, né? O tanto que foi importante a gente utilizar todos os canais para nos aproximarmos. Se houve um distanciamento físico, não houve o distanciamento dos nossos corações e do nosso sentimento. Tá? A gente deixa o nosso abraço e, uma vez mais, convido a todos vocês. Vamos ouvir? Olá, estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo do Evangelho via esse instrumento maravilhoso que é o podcast. Vamos estudar hoje no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, mais uma lição ditada pelo Espírito Emmanuel intitulada Sacudir o Pó. Emmanuel trata de um versículo do Evangelho de Mateus que diz o seguinte: E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Mateus capítulo 10, versículo 14. Jesus se dirigia a seus discípulos quando já os direcionava para o trabalho de divulgação do seu Evangelho, orientando-os para uma coisa que era muito comum àquele que deixava a Terra Santa em peregrinação. Ao retornar, era comum ao hebreu daquela época, antes de pisar novamente na Terra Santa, retirar as sandálias e sacudir o pó, numa atitude de reverência ao lugar em questão. Para um entendimento mais detalhado, tentando buscar as camadas mais profundas do ensinamento acima, de forma que toque as nossas fibras espirituais e, por decorrência, os nossos sentimentos, vamos avaliar o que diz Emmanuel na lição supracitada. Diz ele: os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece a lição do Mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Pausa. Analisemos por um instante a expressão fermento doentio. O fermento é algo que utilizamos nas massas, geralmente para que a utilização de uma pitada dele possa provocar na massa o crescimento. Agora, o que seria um fermento doentio em se tratando de pessoas de casa ou cidades que não querem receber e nem escutar as nossas palavras? O que passa em nossas mentes, mas principalmente em nossos sentimentos, quando isso acontece conosco, dentro de nosso próprio lar, ou no trabalho, na escola, nos nossos relacionamentos? Você, uma pessoa de coração bom, tenta ajudar uma pessoa de alguma maneira,
tenta conduzir uma conversa com preceitos morais, tenta indicar um caminho e, de repente, a pessoa lhe devolve a ingratidão, despreza as suas palavras, desconsidera as suas indicações, a direção sugerida. E agora? O que você pensa sobre isso? Mas, principalmente, o que você sente sobre esse tipo de atitude, de menosprezo, de desconsideração? Você considera isso injusto? Se estes pensamentos passam por sua mente, fazem alterar o seu humor, o seu comportamento frente a essa pessoa, aí está a pitada de fermento. Isto vai se tornar doentio quando passar o tempo e daqui a um dia, uma semana, um mês, o pensamento se transformar em revolta. Será que é assim que agimos? Continuemos a lição. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifesta no caminho de nossas experiências comuns. Pausa. Já estudamos a metáfora pés em alguns versículos do Evangelho de Mateus, no nosso miudinho. A palavra pés, metaforicamente, quer dizer o que nos sustenta, a base do nosso equilíbrio, ou seja, representa o nosso sentimento. Quando pensamos em pó, vem à nossa mente os fragmentos da poeira, que ao contato com o corpo precisam ser limpos, para que não haja sujidades, contaminação. Sacudir o pó dos pés representa então limpar os sentimentos, não deixar que ele seja contaminado. Para isso é necessário entendimento e equilíbrio. No texto, é não deixar que o rancor, o desafeto, a mágoa se transforme em poeira e contamine os sentimentos. Se as nossas atitudes não são compatíveis com o que falamos ou fazemos, quando nos proclamamos pessoas de bem, a máscara cai. Os ressentimentos não podem fazer parte de nossa vida, mas se fazem, temos que recorrer às instruções de Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, ou seja, nos esforçar para o autoconhecimento. Continua Emmanuel. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzirmos a tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te recebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Pausa mais uma vez. Emmanuel nos recomenda não perder tempo com sentenças acusatórias e nem manter longas observações e apontamentos quando as pessoas não querem nos ouvir. Mas por que insistimos na perda de tempo? Por que, quando somos contrariados, insistimos nas observações, em querer que a razão, a nossa razão, prevaleça sobre as demais? Por que, ao pensar que fomos injustiçados por aqueles que tentamos ajudar, o nosso senso de justiça age em nosso desfavor? A resposta para essa pergunta está no nosso amor próprio, que quando
passa da medida, vira orgulho, orgulho ferido. Daí para frente, não há mais respeito, nem aos direitos, nem ao livre-arbítrio dos outros. No capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de justiça, amor e caridade, temos, na pergunta 873, o seguinte questionamento, de Kardec. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Os Espíritos respondem. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Então, é fácil entender por que nos revoltamos com a injustiça. A questão é que ainda não buscamos crescer moralmente e daí desenvolvermos o nosso sentimento para que soubéssemos tratar o irmão que tem opinião contrária à nossa. Não buscamos nem compreender se a nossa opinião é a verdadeira. Daí os constantes desequilíbrios. Na pergunta 874 da sequência, Kardec pergunta o seguinte: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo, o que a outros parece injusto? Os Espíritos respondem: é porque esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Ah, as paixões que transformam sentimentos. A exacerbação do orgulho por qualquer dos sentimentos é o que provoca o vendaval que enche de pó as mais nobres intenções. Ao conservar detritos nas bases da vida, nos sentimentos, não damos valor à indulgência, desconsideramos o ato de benevolência e nos afastamos do perdão. Queremos praticar a justiça, mas a nossa justiça, não a verdadeira justiça. Na pergunta 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Guia mais seguro que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Na pergunta 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não haveria verdadeira justiça. Todas essas questões que Kardec propôs aos espíritos com relação à verdadeira justiça são para que nos sirvam de caminho seguro, ao verificar que os nossos sentimentos, pela falibilidade moral momentânea, devem se reequilibrar e observar no próximo o irmão, muitas vezes em caminhos diferentes dos nossos, em condições diferentes das nossas, porém que merecem consideração e respeito. Buscar evidência para aquilo que sabemos e desejamos que outros saibam, buscar o aplauso da sociedade,
é estar contaminado pelo pó das experiências vividas. Finaliza Emmanuel. Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana de reflexão sobre sacudir o pó. Estejamos todos na paz do Cristo. Que possamos, nesses instantes, elevarmos os nossos pensamentos até o mais alto, confiantes na bondade e justiça divina e de toda a assistência que nos foi dada. Que todos os ensinamentos desta noite possam se juntar dentro dos nossos corações, se tornando luzes que possam iluminar todo o nosso fim de semana e a próxima semana que se inicia. Que possamos sentir os nossos amigos espirituais a nos abraçar nesses instantes. E assim, em momentos de gratidão, elevarmos os nossos pensamentos também em favor de todos os amigos que necessitam nesse instante. Assim, agradecidos, pedimos que todo o nosso orbe, todo o nosso planeta possa receber essas luzes. Que assim seja.